Vamos começar com uma pergunta bem interessante. Doutora Érica, como que as mães e as avós podem influenciar na alimentação e na geração do sobrepeso e obesidade na criança ou no adolescente? Bom, Cláudia, então elas podem influenciar sendo exemplo, levando para casa um hábito de vida saudável, consumindo alimentos saudáveis. A criança ou adolescente buscam sempre referências. Elas necessitam de referências para poder se espelhar e serem, né, desenvolverem ali a sua individualidade, a sua personalidade. Então, esses hábitos de vida, alimentares, de atividade física, são essenciais para as crianças, para os adolescentes se espelharem e serem saudáveis. Uhum. E enquanto que, quando a gente, dentro de um ambiente familiar, tem hábitos ruins, não se alimenta bem, tem obesidade ou sobrepeso na família, isso é uma influência de referência para a criança também? Sem dúvida nenhuma. Consumir alimentos muito industrializados, com muito açúcar, com muita gordura, aquele hábito que muita gente tem. Hoje a gente, né, a maioria das pessoas tem uma vida super corrida, faz mil coisas ao mesmo tempo, pais que trabalham, avós também que trabalham e não tem tempo muitas vezes para ficar na cozinha preparando alimentos, né, que na maioria das vezes esses alimentos preparados são mais saudáveis, porque você sabe o que tem ali. Você sabe a quantidade de gordura que colocou, você sabe a quantidade de sal, quantidade de açúcar ou de qualquer outro ingrediente. Então, só de preparar o alimento em casa já vai ser mais saudável do que o alimento pedido nesses delivery. Ou comprado no supermercado, então sempre vai ser mais saudável. Então, esse tipo de atitude, tentando driblar ali a correria do dia a dia, com certeza influencia muito de uma forma negativa a saúde da criança e do adolescente. Sim, e a questão de educação e hábito também, né? Por exemplo, quando lá na minha casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 15 e um de 10. E eles comem arroz integral sem reclamar, porque eles cresceram comendo arroz integral. Então, come arroz branco? Come quando a gente vai comer em algum lugar, vai comer fora, que é a exceção, não é o dia a dia nosso. Mas eles comem por hábito. Mas se você não imprime o hábito, eu tô dando o exemplo do arroz integral, por exemplo, que é o presente na minha casa. Mas se você não tem esse hábito do comer a salada, do preparar o alimento, sempre pedir, que nem a gente falou, o alimento quando ele é preparado fora de casa, até por uma questão talvez de sobrevivência mesmo do restaurante que faz, ele coloca muito sabor artificial, tempero artificial para ficar mais gostosinho, para ficar mais agradável, para vender mais, para as pessoas de certa forma, viciarem naquele alimento, porque ele é gostoso, mas ele não é exatamente natural. E aí você cria aquele paladar, se educa para aquele tipo de paladar. Por o outro lado, se você educa para um paladar de pouco tempero, de pouco sal, de pouco açúcar, de alimentos integrais, é aquilo que a pessoa conhece. Então, ela vai gostar daquilo e ela vai consumir muito bem aquilo. Então, eu vejo isso dentro da minha casa ali com as crianças, que já são acostumadas, por exemplo, a um arroz integral, que comparado ali com outras crianças não são tão acostumadas. Mas tem muito da nossa influência. Eu acredito que isso também é presente na tua realidade, que muitas vezes o pai chega ou os avós chegam com aquela criança ou com o adolescente, dizendo, ele não come nada direito, ele só bebe refrigerante, criança de 4, 5 anos, só toma Toddy na mamadeira. E aí tira um pouco a sua responsabilidade sobre o hábito alimentar daquela criança, não é? Exatamente isso. A criança não nasceu gostando de Toddy.
ela também não nasceu gostando de alface Uhum. e nem de fruta. Então, o reflexo da criança quando nasce é o leite materno. Sim. E, né, depois do desmame, a introdução alimentar vai fazer com que a criança desenvolva um paladar para aquele alimento novo. Então, esse hábito, né, o aprendizado de consumir alimentos saudáveis começa desde essa introdução alimentar. E, claro, fundamental, já nessa introdução alimentar, apresentar alimentos saudáveis, com pouco açúcar, com pouca gordura. Claro, tem que ter, né, o açúcar na pirâmide alimentar, então o carboidrato, que o açúcar faz parte, é a base da pirâmide alimentar. O carboidrato que vem na farinha, na batata, no macarrão, no próprio açúcar, na fruta, ela dá energia para a gente fazer as nossas atividades, para criança, para adolescente brincar, estudar e fazer suas atividades. Mas a pirâmide tem outros nutrientes, não é só aquilo. Então, e a criança não vai aprender sozinha se não for ensinada. Então, é muito, né, necessário esse estímulo que você faz com seus filhos no dia a dia. Um outro estímulo importante é o estímulo de ensinar a experimentar alimentos novos. Quando começa desde pequena, eu vou pôr um pouquinho de Coca-Cola na mamadeira, vou molhar a chupeta aqui, nesse... Com açúcar. Exatamente, com açúcar. A gente molha aqui, ele fica quietinho. É porque ele já tem esse, né, de nascença até. O cérebro já está ali pronto, né? Não precisa de raciocínio para poder entender que aquele alimento dá energia. E é uma coisa primitiva do funcionamento do ser humano. Exatamente, é isso. Se é doce, tem carboidrato. Se é carboidrato, tem energia. Então, a gente tem uma afinidade natural por esse tipo de alimento. Exatamente. E aí, se eu fico motivando ainda... ele fica calmo se eu colocar... E tem mãe que faz mesmo, né? Coloca a chupeta numa água com açúcar... Ou até num refrigerante e coloca, ela fica calminha quando eu ponho um docinho aqui. No mel. E aí isso vai criando um super mecanismo de recompensa, né? Exatamente. A criança chora, mas ela sabe que se ela continuar chorando, ela vai receber o doce. Que dá aquele alívio, a dopamina, pro cérebro, dá um alívio. E aí você vai criando um hábito.